sejam todos muito bem-vindos ao nosso Café com Afeto, um projeto criado pelo Serviço de Psicologia da Escola Internacional de Aldeia, composto por mim, Gabriela Aragão, Jussara Brito e Adriana Mello. E esse projeto ele foi criado para que a gente pudesse ter um espaço de reflexão e diálogo com as famílias, através de palestras, de rodas de conversa. E hoje, né, estamos num formato diferente, pensando num videocast, num podcast. E para a nossa conversa, né, inicial, inaugural, vamos dizer assim, a gente trouxe Tomás, que vai falar um pouquinho sobre o uso das telas e as repercussões disso nas relações familiares. Bem-vindo, Tomás. Obrigada, né, pela parceria. E aí a gente quer te escutar um pouquinho sobre esse uso de telas e esse impacto que tem hoje em dia na vida das nossas crianças, adolescentes, no contexto familiar. Obrigado, Gabi. Obrigado, Jussara, Adriana. É uma alegria para mim estar aqui junto ao EIA, que é um parceiro incrível do Bernoulli Sistema de Ensino e sempre muito inquieto e preocupado em propor às nossas famílias, à nossa comunidade, assuntos relevantes. Nessa minha trajetória na educação, perpassando por professor dos anos finais e do médio, coordenador pedagógico, supervisor pedagógico, atuando também no curso superior, a gente vai evidenciando como a nossa sociedade caminha em progresso com a tecnologia e isso traz muitas nuances. Então, falar com as famílias hoje sobre o uso excessivo de telas e quais perspectivas elas estão trazendo para as nossas relações é um tema cada vez mais atuante, sem dúvida. Obrigado pelo convite e espero que a gente possa bater um bom papo, com muito café e muito afeto. Ah, que coisa boa, Tomás. Veja, e para a gente começar, o que de fato caracteriza o uso excessivo de telas? Né? Existe um limite, claro, assim, tantas horas, né? Tanto tempo, como é que é isso para... Bem, Ju, quando a gente pensa o uso excessivo, a primeira coisa que nós devemos pensar é quanto tempo, de acordo com a faixa etária, aquela criança, aquele jovem precisa ficar diante das telas. Quando nós paramos para pensar, quando aquele uso passa a substituir outras horas de atividade, de lazer, de atividades no dia a dia, torna-se uma preocupação. Esse parâmetro de definição de horas vai muito da logística familiar, mas quando a gente pensa um expediente, normalmente 4 ou 5 horas diante das telas, 3, 4 horas, já é um motivo de preocupação. E, sobretudo, a qualidade do produto do consumo que está sendo ali usufruído nas telas. Esse é um motivo que inspira preocupação e um olhar atento das famílias. A gente estava conversando aqui, né, antes de iniciar, sobre a questão do que é o tempo para um adolescente e do que é o tempo para uma criança pequena, né? Às vezes a gente tem o parâmetro de excesso de horas, pensando na quantidade de horas que um adolescente, que uma criança de 10, 11 anos fica, e acha que compara isso com o da criança pequena, não é? E muitas vezes, para a criança pequena, o tempo de 1 a 2 horas, às vezes, já se torna excesso de tela para aquela faixa etária, né? Então, eu acho interessante quando você traz o que é que isso repercute na dinâmica familiar. Importante a gente pensar nessa proporção, né? Que o tempo excessivo para um adolescente nem sempre é um tempo excessivo para uma criança de 2, 3, 4 anos, que infelizmente, né, hoje a gente vê crianças nessa faixa etária utilizando a tela. É muito natural que as crianças estejam em contato, apesar de não recomendado, mas paremos para pensar. Hoje as crianças, quando elas olham para os adultos, seus pais, familiares, para todo o seu entorno, o que é que elas veem na mão desses adultos? O celular. E isso naturalmente desperta curiosidade. Agora, quando nós paramos para pensar, ora, o que uma criança de 2, 3, 4 anos ficaria fazendo em uso do celular durante 2, 3 horas? Essa é uma primeira pergunta. Seria algo producente? Seria algo realmente só de um fator detrator de atenção? Porque aí mora o perigo. O smartphone, ele tem que estar a serviço de qualquer pessoa para trazer produtividade, trazer ganhos, né, e uma dinâmica que favoreça
E quando a gente pensa uma criança de 2, 3 anos, o que é que ela poderia estar fazendo de tão producente diante de tanto tempo diante de uma tela? É muito interessante quando você traz essa noção de proporção, porque quando a gente aplica esse tempo a um adolescente, aí a gente tem rede social, a gente tem, por exemplo, o fator de estudo, a gente tem pesquisa, mas uma criança de 2, 3 anos, ela já se debruça sobre esses temas? Ainda não. E assim, Tomás, sabemos da importância da criança estar em contato com o mundo físico, porque é ali que ela extrai muito do que é necessário para o desenvolvimento dela. E é comum, é notório, em muitos momentos, seja num restaurante, seja muitas vezes num parque, a criança está em contato com a tela. O que poderia estar justificando isso? A criança com a sua necessidade de desenvolvimento e, ao mesmo tempo, numa idade ainda tão necessária a essas ações, essas atividades, ela está sendo envolvida e estimulada pelas telas. Muito interessante, Adriana, a sua pergunta. E alguns estudiosos têm chamado esse fenômeno sobre um termo de parentalidade distraída. Então, é bem comum que durante as refeições, nos momentos de lazer, até mesmo na igreja, a gente encontre cada vez mais as famílias conectadas entre si, desconectadas desses vínculos, mas cada um deles conectados com o smartphone. E aí é onde a gente entra numa problemática muito grande, porque o celular, que era para ser uma ferramenta, passa a ser um protagonista nessa relação. E os efeitos desse protagonismo poucas vezes são saudáveis, porque a gente vai criando uma distância dessas relações, os pais têm se comunicado cada vez menos com os filhos, e dentro dessa dinâmica que você tão bem falou, da importância do brincar, do divertir-se, do interagir, de criar laços com crianças da mesma faixa etária, a gente vai vendo uma fragilidade desse processo, não só nas atividades físicas também, que são inerentes a esse brincar, como a gente pensava em nossa época, do correr, do jogar bola, do pique-esconde, e as crianças estão ficando literalmente reféns da brincadeira cibernética. E isso traz prejuízos não só à saúde emocional, mas à saúde física também. Tomás, eu estava aqui refletindo, né, e pensando sobre o impacto do uso das telas, enfim, desses aplicativos, desse avanço da tecnologia. E aí a gente sempre fica pensando, é um vilão, é um mocinho, né? Como é que isso cai dentro da educação? Como é que isso está sendo utilizado? A gente sabe que tem uma lei aí que proíbe o uso de celulares nas escolas, né? Então, assim, você trouxe como ferramenta, o uso do celular como uma ferramenta que auxilia a gente, né, a também se conectar com esse novo mundo, vamos dizer assim, pós-pandemia, que na pandemia a gente usou bastante, né? Como é que você percebe esse uso desse celular, essa lei? O que é que você pode trazer para a gente disso? É um vilão? É um mocinho? Como é que a gente poderia pensar? Muito interessante, Gabi, essa pergunta, e eu vou começar a partir daquele ditado popular. A diferença entre o remédio e o veneno é a dose, não é? É esse tempo e é essa usabilidade com finalidade, com a intenção propositiva do celular. A pandemia realmente ela nos trouxe uma imersão por necessidade do uso da educação à distância através do celular, do notebook, né? E o celular muito mais difuso em acessibilidade às famílias. E a Lei 15.100 de 2025, ela vem a tentar mitigar esse impacto do uso do celular tão presente, porque passou-se a perceber o seguinte: a dimensão de uso do celular na esfera pedagógica, as escolas começaram a trazer apontamentos que não houve um movimento disruptivo dessas crianças e desses jovens perceberem que não havia necessidade tão presente do celular no cotidiano pedagógico, uma vez que nós já havíamos voltado para o momento presencial. Sim. E isso estava acarretando prejuízos, como distração, como falta de atenção, falta de interesse, e a escola não conseguia sozinha mobilizar. O que a Lei 15.100 traz é uma autonomia para as escolas definirem se o celular ele é permitido, se o celular ele não vai ser permitido,
ou se poderá ser usado para fins pedagógicos. Em todo o contexto e todo o enredo que a lei traz, essa autonomia ela continua presente para a escola. A lei ela não delimita e não define exatamente com clareza se pode ou não pode, o que, para nós, educadores, nós pensamos o seguinte: existem teóricos dos dois lados, os que defendem o uso e os que não defendem o uso. Eu me coloco na seguinte perspectiva: acredito que o uso de tecnologia é um passo que foi dado e não vai ser voltado atrás. Se nós percebemos o uso do celular hoje no pedido de um delivery, no pagamento dos boletos, nas interações de toda a natureza, em todos os espaços e a todo momento, até mesmo no QR Code, para um cardápio quando você chega em um restaurante, como você vai pensar o celular alheio a um ambiente escolar? Então, acredito que o celular é uma ferramenta formidável, se bem utilizada, com a orientação e a supervisão dos responsáveis na família em casa, dos educadores e com intenção e com fim pedagógico. Mas isso, repito, é uma perspectiva minha e, orientados pela Lei 15.100 de 2025, a escola, melhor do que ninguém, conhece a sua família, conhece os seus alunos, o seu público, e cada uma tem um esforço tremendo de atender melhor a sua comunidade e, sobretudo, a proposta pedagógica que defende. Mas é importante, essencial que você está trazendo, porque acreditamos que essa questão de que em que momento é saudável o uso da nova tecnologia, do celular propriamente dito, em que momento deixa de ser. E, ao mesmo tempo, percebemos que existe algo que atravessa isso aí. As famílias me questionam quando estão no serviço de psicologia, na escola. Acredito que isso, diante das nossas conversas, eu posso afirmar que minhas colegas são questionadas também. São questionadas no seguinte ponto. Em que momento a família precisa colocar esse limite? Em que momento a autonomia do adolescente ela é violada no sentido da privacidade? A criança ou adolescente deve ser preservada essa privacidade, ou eles não deveriam vivenciar essa privacidade no que se diz respeito à tecnologia? Como é que você pensa isso? Bem, Adriana, quando nós pensamos esse primeiro bloco do tempo de utilização, em que parte se torna excessivo, é necessário, e aí é onde entra a parentalidade distraída, é muito necessário que as famílias estejam atentas a que uso e quanto tempo esse uso de tela os filhos estão tendo. Por vezes isso não ocorre porque a parentalidade distraída consiste, ironicamente, no fato das famílias estarem utilizando o celular e não se apercebendo do uso dos seus filhos. E aí, dentro dessa observação, que é o ideal que aconteça, que nós possamos perceber o seguinte: ele usa o celular, mas, por exemplo, as atividades da escola estão sendo feitas, as atividades domésticas estão sendo feitas. Na hora de dormir, que é um dos grandes perigos, ele entrega o celular sem resistência. Ele apresentou algum sinal de irritabilidade quando ficou sem o celular. Ela apresenta algum sinal de insatisfação, de irritação para interação com os primos, com as amigas, no momento de comunhão familiar, quando tem que ficar distante do celular. Todos esses são sinais de alerta. O MEC ele disponibiliza 12 perguntas para que as famílias façam em um manual sobre tecnologia e uso do celular, façam a seus filhos por que ele precisa de um celular. E ele discorre a partir dessa primeira pergunta, Gabi, todas as demais para entender qual a necessidade subjetiva dessa criança e desse jovem para ter um aparelho celular. E a gente sempre passa a perceber o seguinte, Jussara: se a primeira resposta for é porque o meu colega tem ou porque todo mundo tem, essa é uma justificativa que inspira certa preocupação, porque você vê uma necessidade já de aceitação, Adriana. Você vê a necessidade de possuir
não por aquele aparelho vir a fazer uma diferença na rotina, mas por uma necessidade de enquadramento social em que os seus pares possuem. E isso nos causa um sinal de alerta que é para ficar realmente com a orelha em pé. É a questão do pertencimento, né, Tomás? Para pertencer àquele grupo, ter algo, um objeto, algo que conecte aquele grupo. E aí, assim, eu acho que fica a pergunta, certo dia a gente estava conversando sobre isso, a questão do gênero. A gente falava que meninos estão nas redes muito mais através dos jogos, e aí eles se conectam ali através do online, dos jogos online, e as meninas através das redes sociais, né? E aí a gente já começa a pensar numa outra questão, que é a questão da identidade, né? De como esse sujeito está se construindo a partir de ideais que estão ali na mídia. E aí, o que você pode trazer para a gente, assim, com relação a essa diferença de gêneros? O que você observa, se você já se aprofundou mais nesse estudo, o que você pode trazer para a gente? A gente tem sinalizações em estudos que os meninos estão mais próximos dos jogos e que as meninas estão mais afeitas às redes sociais. Isso não anula o contrário, é claro, não quer dizer que os meninos não estejam nas redes sociais e as meninas não joguem. E aí, esse fator de interesse, como quando você é muito feliz, Gabi, em trazer a palavra pertencimento, é para criar interações. O perigo, e eu vou linkar para responder a pergunta anterior de Adriana, é quando a gente percebe que esse pertencimento ele vai se afastando, se desvencilhando dos valores da família, dos princípios a que cada criança, cada jovem está sendo educado, e ele passa a ocupar um espaço na rotina que traz o uso excessivo, ocupando o espaço de outras atividades normativas da dinâmica desse jovem, dessa criança, e, por vezes, por não ter a maturidade naturalmente ideal e bem desenvolvida, eles desconhecem que por trás ali, muitas vezes se passando por pessoas da mesma faixa etária, existem criminosos. Criminosos que estão, por exemplo, praticando cyberbullying. Não é exagero falar de pedófilos que estão cada vez mais presentes nas redes sociais e estão buscando essas esferas de contato que traz também, Gabi, uma infeliz novidade que temos a cada ano, que são os desafios. Os desafios que trazem perspectivas de automutilação, desafios que trazem, por exemplo, incentivo à violência. Recentemente, um filho esfaqueou um pai e, quando interrogado pela polícia, foi trazido que ele recebeu aquela encomendação, aquela recomendação foi estimulada através de uma rede social no jogo. E aí, pais, é muito interessante que nós percebamos isso. Não é incomum, meninas, eu ouvir o seguinte: o meu filho não está na rede social, ele só joga. Mas a maioria dos jogos, se não todos, eles têm um chat. E esse chat é uma rede social, quando a gente entende que qualquer rede social é a possibilidade de que nós unamos no mínimo duas pessoas ali ciberneticamente. O limite da privacidade, Adriana, pegando esse link, é quando nós percebemos uma privacidade, diga-se, supervisionada. Eu acredito que nós não podemos cair em excessos. Nós temos um sujeito ali, uma pessoa sui generis em formação, não podemos ser alheio à privacidade e o desenvolvimento para que essa pessoa não se sinta invadida nas suas emoções, principalmente. Por outro lado, nós não temos um sujeito, como eu dizia agora há pouco, completamente desenvolvido em sua capacidade de identificar perigos, hoje que nós temos muita clareza. Então, nós temos diferentes aplicativos para os pais realizarem através do seu próprio celular ali o espelhamento de quem esses filhos estão conversando, quais tipos de redes estão acessando, quais games estão jogando e o melhor e insubstituível, a boa conversa. A conversa respeitosa, a conversa acolhedora, que está cada vez mais difícil, ou seja, para cada perspectiva que eu tenha de acusar, de questionar, que eu me permita ouvir antes e buscar entender qual a motivação do meu filho, por mais que eu discorde, porque eu só vou conseguir persuadi-lo de qualquer intenção negativa e convencê-lo se eu conseguir acolher novamente essa pessoa,
trazê-lo para perto e bem orientado. E isso não quer dizer se apartar completamente dos lazeres, mas trazer um uso consciente das redes, dos jogos e do celular como um todo. E aí você traz uma coisa tão interessante que eu estava pensando, sabe, meninas aqui, Tomás, uma vez eu ouvi uma pessoa dizer assim, você não pega seu filho, né, uma criança, um adolescente, e solta ele numa praça pública, sozinho. Você vai lá e vigia, você dá até autonomia para ele, mas você fica na retaguarda supervisionando, né? E o perigo está dentro de casa. Você solta o filho com um celular, um computador, um notebook dentro do quarto e você não sabe o que ele está fazendo ali. Ele está no mundo e você não está supervisionando. Então, assim, é o perigo, né, que às vezes a gente acha que não está dentro de casa, mas está na palma da mão. E um mundo tão atrativo, um mundo cheio de possibilidades. Isso. Quando, na verdade, esse mundo acaba que preenchendo as carências. É muito comum percebermos, quando estamos conversando com os jovens, diga-se de passagem, esse é o público com o qual eu trabalho diretamente, eles trazem as suas carências. A última pergunta que tive, que foi essa semana, foi a seguinte: psicóloga, é normal que a gente acorde querendo uma coisa e vá dormir querendo uma outra completamente diferente? Então, é um momento do desenvolvimento em que eles estão ainda no processo de experimentação, onde o mundo aparece de uma forma muito convidativa. E quando eles necessitam dessa supervisão, desse acolhimento, para que eles sintam a vontade de realizar trocas, nesse aspecto mesmo de sentir que o outro se interessa, eles precisam pertencer a esse acolhimento adulto. Exatamente. Eu me lembro, Gabi, infelizmente não me lembro o nome da juíza, agora recordo-me que ela é do Rio de Janeiro, e ela diz uma coisa muito interessante, Jussara, sobre esse perigo próximo e cibernético, que ela diz o seguinte: antigamente, como Gabi também dizia, os nossos pais não nos deixavam caminhar por uma rua escura à noite. E ela diz o seguinte: hoje a rua escura, ela é a internet. É muito confuso talvez pensarmos, e veja que paradoxo, nós costumamos dizer aos nossos filhos, ou ouvimos alguém dizer, estão longe dos perigos noturnos porque não estão fora de casa, mas apesar dali do quarto, da cadeira, da cama, ele está no mundo. Perfeito. E algumas famílias trazem, o meu filho, eu sei com quem anda, eu sei com quem ele está, e tal, ele não saiu hoje, ele está em casa, mas você sabe com quem ele está interagindo? Esse é um ponto muito importante. E dentro dessa perspectiva, Adriana, de seguirmos, vou precisar que você reformule. Tu dá uma pausinha, só para ela reformular, para eu linkar com essa pergunta. Então, eu trago o seguinte: como criar uma cultura familiar saudável com a tecnologia, que é uma outra perspectiva, porque, na verdade, é esse emocional, esse acolhimento, esse olhar, esse cuidado, justamente para poder o adolescente, né, o jovem, ele se vê nessa condição de sentimento de pertença. Eu Perfeito. pertenço a esse mundo onde os meus pais, os meus familiares, eles conseguem me escutar. Eles conseguem satisfazer aquela dúvida, aquela necessidade muito própria desse momento da vida. Vida essa que está ali, numa condição de experimentações, de motivação para as experimentações. Ele precisa explorar para poder formar a sua identidade, ele precisa refletir, mas ele precisa também sentir-se seguro. Então, é um mundo de tecnologia, é um mundo que não podemos voltar atrás, é fato, como você bem trouxe, Tomás. Então, como criar uma cultura familiar saudável com a tecnologia? Interessante, Adriana, responder isso e fazendo o link com que eu trazia a resposta da interação de Gabi, que é o seguinte: essa rua escura, a gente falseia uma suposta autonomia dos nossos adolescentes. E como isso acontece? A gente tem um acompanhamento muito grande das famílias da pequena infância, uma presença muito forte na escola, durante a infância também, durante a pré-adolescência, quando muitas vezes nós entramos na reta final ali dos 14 aos 17 anos, na formação básica, essas crianças têm cada vez menos a presença das famílias, na maioria das escolas,
uma dificuldade de contato, porque as famílias falseiam, muitas vezes ingenuamente, essa ideia de autonomia deles, que conseguem ir e voltar sozinhos. Alguns, por exemplo, já conseguem locomover-se, tomar conta da sua rotina ali das atividades de uma certa maneira, e isso cria uma distância. Ao ponto do que, por vezes, não é pouco comum, principalmente no tempo que eu estava dentro de escola, ouvir e receber enquanto supervisor, coordenador pedagógico, os meus alunos, que vinham aflitos para mim e diziam: minha mãe não sabe o que eu gosto, tio. Meu pai não sabe qual é o meu interesse. E aí você veja, essa carência, ela está exposta na rede social, através de um status, através de uma foto, através de um desejo, através de uma curtida. E como eu disse, existem pessoas por trás das redes sociais, criminosos, que numa expertise de maldade, Gabi, a todo momento fazem a leitura desses dados, o interpretam e se aproximam transfiguradas de outras pessoas da mesma faixa etária para colocar em risco a saúde e integridade dessas pessoas, movimentando toda uma comunidade. Então, como eu dizia no começo, Adriana, a proximidade, a conexão com as famílias que está cada vez em xeque deve ser retomada. E existem alguns possíveis acordos para isso. Novamente, repito, não comum que a ideia seja colocar completamente em obsoleto o uso do celular. Restringir somente causará insatisfação, distanciamento, rebeldia. Então, conversar e fazer o primeiro acordo sobre quais espaços utilizar o celular. Quais momentos da rotina familiar não utilizar o celular, como, por exemplo, nas refeições, como, por exemplo, no momento de um jogo interativo entre a família, no momento de simplesmente assistir TV ou a um filme e, sobretudo, digo e registro veementemente às famílias: não deixar o celular em posse dos filhos durante o período que forem dormir. Porque vocês, estando dentro das escolas, percebem cada vez mais, meninas, os prejuízos são enormes, os visíveis. E muitas vezes existem os intangíveis, a nossa primeira percepção, que são muito perigosos. Os visíveis como fator de sono, dispersão, falta de atenção na aula. Por quê? A professora sinaliza: o aluno está sonolento, a gente chama a família, o que acontece? A família traz: mas eu não estou entendendo, ele foi deitar ontem às 8. Ele foi deitar às 8, mas ele veio dormir talvez às 2, 3 horas da manhã, porque ele está em posse do celular, do carregador, e ele está nessas esferas. Eles principalmente nos jogos, as meninas principalmente nas redes sociais. Só que para isso, eu tenho que partir daquela máxima: a fala até convence, mas é o exemplo que arrasta. Eu não posso estar falando com meu filho olhando o celular. Sim. Eu não posso estar almoçando e conversando no celular. Eu não posso ir à igreja e sacar o celular do bolso. Eu não posso educar o meu filho falando com ele do banco de trás do carro, dirigindo com uma mão e pegando o celular com a outra. Então, essa conscientização, ela só parte para o outro de um sujeito consciente. É o famoso discurso dissociado da prática. Exatamente. O adolescente, ele presta muito mais atenção às atitudes do que ao discurso propriamente dito. Lógico, se o discurso estiver ali alinhado ao que se faz, maravilha. Cognitivamente, eu me recordo com muito carinho de um professor que ele me dizia o seguinte: Tomás, os adolescentes, eles estão cognitivamente gestantes dos adultos que irão se tornar. Ou seja, basta que nós nos lembremos o seguinte: existem escolhas que nos trouxeram até aqui, que nós visualizávamos enquanto adolescentes como a gente queria trabalhar enquanto adultos, onde a gente gostaria de morar, que círculo a gente queria ter. Então, literalmente, o que os adolescentes buscam são referências. Se eles perdem essas referências em casa, eles vão buscar fora. E um grande problema é que hoje eles estão encontrando pseudo-referências nas redes sociais. Ok. E aí, Tomás, eu queria voltar naquele ponto, né, que Gabriela traz, e que você também bem falou, né, é da questão de gênero, né? Os meninos estão ligados à tecnologia muito mais através dos jogos,
e as meninas através das redes sociais, né? E as redes sociais trazem sempre, né, os youtubers da vida, né, padrões de beleza, padrões de comportamento, como tem se apresentado isso como referência, sobretudo para as meninas, né? Acredito que para os meninos também, né? Porque dentro dos jogos, como você bem colocou, também existe uma rede ali, existe um ganhador, existe um perfil, né? E aí, essas meninas muitas vezes estão aprisionadas, né, a essa forma de funcionar, essa forma de se comportar, essa forma de se vestir, né, essa forma de falar, e isso muitas vezes longe das referências que elas têm em casa, porque não se constitui, né? Muitas vezes o pai e a mãe não se constituem como referência. E a gente tem observado que muitas vezes essa dicotomia, essa pressão, né, tem gerado transtornos de comportamento, tem gerado depressão, ansiedade, né? Fala um pouquinho sobre isso, como é que você observa esse processo junto às meninas e aos meninos também. É muito interessante isso, Ju, e preocupante. E a velocidade, Adriana, com que isso avançou nos últimos anos é um fator de muita relevância. Ontem nós tivemos a convocação da Copa do Mundo, estamos prestes a um período de nova Copa. E imagina, Gabi, que em 2002 a gente automaticamente se lembra do nosso último título com muita saudade, mas também com o cabelo cascão do Ronaldo Nazário. E aquilo foi uma febre entre os rapazes. Mas Tomás, por que você está retomando isso? Veja, no tempo da TV, mais um evento global, a Copa do Mundo, aquilo foi uma febre. Mas do Neymar para cá, imagine quantos cortes de cabelo ele já fez e como isso é reproduzido para outros jogadores e entre os nossos jovens também. Os meninos, eles têm a sua vaidade, têm a sua questão também de afeição pessoal às personalidades que estão no círculo das redes sociais, mas isso é muito mais eminente entre as meninas. E esses fatores como distorção de imagem, não reconhecimento da sua beleza, a busca de atendimento a certos padrões e normatividades para ter pertencimento a determinados círculos sociais, na escola, no seio pessoal, está cada vez mais forte. Existem determinadas marcas de influenciadoras que lançam um gloss, um batom, uma armação de óculos ou algo parecido, e você vê que aquilo em uma semana se torna uma febre. Vai de uma pulseira, é um anel, é um vocabulário, e isso vai distanciando cada vez mais essas meninas da personalidade autêntica delas. Porque nós estamos imersos em um mundo em que o aparecer, em que o aparentar, ele está, infelizmente, muito mais significativo nessa faixa etária do que o ser e do que realmente é ter pertencimento. Então, nós, muitas vezes, enquanto adultos, tentamos, de uma maneira equivocada, conscientizar esses jovens e nós não somos assertivos em uma comunicação positiva. E por que isso acontece? Porque a gente acaba muitas vezes trazendo eles para uma comunicação de acordo com a nossa faixa etária, pensando que ele vai ter clareza em uma conversa de 5, 10 minutos que ele tem com você, e você desconhece que a faixa etária dele é diferente e que ele convive 8, 12, até 16 horas por dia, imerso em uma cultura diferente da que você está, na faixa etária que ele pertence, e, sobretudo, você acaba esquecendo que também passou por um período na escola, no trabalho e na sua adolescência de busca de pertencimento também. Então, acaba, por vezes, sendo cruel consigo e também com o outro. É muito preocupante, Ju, e é necessário que a gente tenha essa boa referência em casa, essa boa comunicação, Adriana, e a busca de entender. Você quer determinado produto ou você admira determinada pessoa, por quê? Se isso traz uma justificativa, uma argumentação que faça sentido para o outro, você tem por onde seguir em um caminho de argumentação e de estruturação melhor do alicerce em que essa pessoa está se construindo. Mas quando vem motivado de uma resposta de é porque minhas amigas têm, é porque então só eu que não tenho, eu não serei aceito.
nesse grupo, a gente fica com as nossas anteninhas ligadas, o nosso radar ligado, porque você está percebendo que muito sorrateiramente, muito sutilmente, você está perdendo a sua filha, pode acontecer também o seu filho, para a essência natural deles, e eles não estão passando pelo que a gente poderia entender como um período de adaptação, mas sim por um período de camuflagem para adaptar-se a determinado grupo que está imerso. E aí, Tomás, até que ponto as ausências inclusive de corpo presente, não está contribuindo com essa diferenciação desenfreada? E aí as famílias vêm num processo de compensação pelas culpas. Então, se o meu filho quer ter, eu consigo ofertar. Então, ali, naquele momento, eu tenho o alívio da culpa. Eu queria, se possível, você trazer um pouquinho, aprofundar um pouquinho essa questão, que também percebo como muito presente em alguns discursos. E nós temos o maior cuidado para não gerar na família mais culpa, com o pouco tempo, muitas vezes, que dispomos para esse acolhimento. Então, eu penso que é um excelente momento de poder trazer um pouco isso como um alerta mesmo, não como uma possibilidade de gerar mais culpa nas famílias. Não é sobre isso. Uhum. Antes de você falar, Tomás, eu queria só trazer o que a Adriana traz. Não é só na faixa etária dos adolescentes ou das crianças da segunda infância, mas na primeira infância a gente já vê isso, né? A possibilidade de compensar a ausência, né, com o atendimento de desejos imediatos, tanto das crianças como dos adolescentes, né? É muito interessante isso e, sobretudo, a palavra não é culpa. Muito feliz, Adriana, a sua fala, em que tudo que nós colocamos enquanto provocações propositivas, alertas, intenções, é de nos colocarmos ao lado das famílias. Eu sempre costumo trazer para as minhas escolas a seguinte perspectiva que percebi nesses anos de caminhada, atuando nas duas esferas. Costumo dizer que os alunos da escola pública, eles são carentes de acessos, enquanto os alunos da rede privada, por vezes, eles são carentes de afeto. E isso reverbera muito na transposição desse afeto que ele não consegue partilhar em casa e ele traz para a escola. E justamente na deixa de não é sobre culpa, é quando as famílias elas estão fazendo esse investimento em segurança, em performance pedagógica, em assertividade em uma escola de confiança como a nossa, para assegurar um futuro que traga estabilidade emocional, financeira e a busca cada vez mais próxima de uma certeza de realização pessoal e profissional, e isso demanda muito tempo. Nas grandes metrópoles, as pessoas, por exemplo, trabalham 8 horas por dia, mas perdem entre 9 a 11 horas só juntando a esse período de jornada em deslocamento. E, ironicamente, é doloroso pensar que o período que mais passam em casa é o período da noite, quando naturalmente precisam dormir para trabalhar e os filhos dormir para estudar. Ou seja, eu tenho uma parcela de tempo muito significativa em casa com meu filho, mas eu não estou usufruindo porque nós estamos no mesmo ambiente, mas ainda assim estamos distantes. Existem motivos que podem reverter isso, as jornadas não podem ser mudadas, mas existem os momentos preciosos do dia que estão sendo muitas vezes negligenciados. O café da manhã. Mas não vale eu ir para o café da manhã pegando a mensagem, pegando o celular para ver a mensagem que meu chefe mandou antes de conversar com meu filho. Não vale, por exemplo, o meu filho acordar, sair do banho e a primeira coisa que ele quiser ver, ao invés de ser os pais, ser, por exemplo, o que saiu mais recentemente no YouTube ou em outra rede e fazer esse acompanhamento. Então, se eu não posso mudar o todo, eu tenho que me esforçar muito para mudar o que é tangente, nem que seja uma pequena partícula nas refeições, ali no trânsito. Então, isso pode parecer que não fará mudança, mas faz uma mudança tremenda. Porque cada vez que de pouquinho em pouquinho eu me aproximo, eu estou trazendo para o outro que esses momentos de proveito familiar e de reaproximação é mais interessante eu ouvir o que o meu pai, o que a minha mãe tem a me dizer, do que uma pessoa desconhecida através de uma telinha.
É o que a gente falava muito, né? O que a gente fala na psicologia. A gente coloca a questão da quantidade, não é a questão da quantidade, é a questão da qualidade dessa presença, né? Se você está de fato conectado. Então, muitas vezes no trajeto da escola para casa, um pai pode estar ouvindo o filho, apenas ouvindo, não escutando o que ele tem para dizer ali naquele momento, né? Eu brinco, Tomás, com os meus pais, eu digo, sejam pesquisadores, porque um pesquisador ele fica curioso para saber sobre. Você trouxe umas palavras assim que eu achei bem interessante, a questão do que motiva o uso dessa tela, o que motiva o uso do celular, o que está por trás disso, né? Qual o objetivo da criança ou do adolescente com aquele objeto na mão, com aquelas pesquisas. E aí você traz a questão também da qualidade. Eu fiquei impressionada esse final de semana. Eu fui ao shopping e aí com essa história da Copa, você vê famílias inteiras se reunindo em torno de um álbum de figurinhas, motivadas para preencher aquele álbum, trocando histórias, contando, estudando sobre a bandeira de um país que muitas vezes nem conheciam, vendo atletas e jogadores de outros países. Então, assim, fiquei me perguntando, né? Aquele espaço que motiva aquela união, aquela conexão entre as famílias, ele pode ser feito também através de um celular, através da internet? Sim. Por que não ler um livro, ouvir uma música, compartilhar uma cultura, uma pesquisa através daquilo, né? A gente falava como isso pode ser saudável no contexto familiar. E aí eu fico me perguntando que dentro do contexto familiar o celular também pode abrir ali, pode ser utilizado como ferramenta de diálogo, de reflexão, né? Uma outra questão que me veio essa semana, não sei se você viu, que alguns pais se reuniram porque uma escola queria adotar um livro até bem antigo, acho que o livro tem mais de 50 anos, que foi editado. E aí se mobilizou todo para proibir a utilização desse livro, desse tipo de literatura, do conteúdo que estava ali, que aí acho que não vem ao caso nesse momento, mas na escola. E aí uma pessoa, né, se posicionou dizendo que os livros, a literatura, ela é um meio de diálogo e reflexão. Ela traz um tema que pode ser discutido com as crianças e os adolescentes. E aí os pais preocupados com esse livro que vai ser adotado numa dinâmica de orientação, dentro de um contexto educativo, mas fiquei me perguntando, será que esses mesmos pais estão preocupados com o que os filhos acessam? Né? Que conteúdos eles acessam ali? No imediatismo, na ansiedade do consumo, muitas vezes descontextualizados, inclusive. É muito interessante isso, Gabi. E veja, Jussara e Adriano, que me veio de insight enquanto Gabi trazia isso. Um evento que acontece a cada 4 anos, como a Copa, conseguiu mobilizar uma família em volta de um álbum. Isso é muito bom. Mas a gente não pode ficar refém de uma mobilização familiar, por exemplo, a cada 4 anos. E sabe o que me trouxe isso? Como muitas vezes as propostas do que as escolas passam de atividades de casa poderiam, e têm a intenção primária, sobretudo, Sim. de agregar esses momentos de construção com a família. Então, os pais ignoram muitas vezes as atividades de construção mais lúdica com os filhos, certo? Porque estão em detrimento de outras atividades e através do uso do celular, e estão mobilizados numa atividade de mesmo sentido de mobilização que é de um fator externo. E isso traz o apelo que eu faço a todas as famílias de todas as escolas, de que as escolas precisam muito, gente, da família participativa, atentas e trabalhando ao nosso lado. E aí, desculpa, Tomás, mas assim, você trazendo isso, eu lembrei de algo importante, né? Que assim, uma simples tarefa de casa, a gente está ali construindo um senso crítico e uma consciência do que é esse mundo que eu estou tendo ali, né? Então, como é importante para que a gente utilize essas redes, os celulares, enfim, a família conscientizar da melhor forma possível o que é esse objeto, o que é isso no mundo, o que ele representa. Né? Assim, tem temas muito profundos que eu acho que se os pais quiserem ouvir um pouco, a própria filosofia traz, né? Cada sociedade tem um símbolo que representa sua cultura, seus valores. E aí eu fico pensando, né? É a sociedade atual. Que símbolo a gente vai deixar? Não é para o futuro, não, é agora, né? O que é que me representa hoje?
E aí eu fico pensando, será que um celular, um aplicativo, a tecnologia está representando essa sociedade atual? O Gabi, não dá para fazer. O que você está trazendo é muito relevante. E não dá para fazer isso sem perder as crianças e os adolescentes de vista. Isso. Por exemplo, o quanto nós estamos recebendo na escola meninos, meninas em sofrimento em relação à violência, né? Que se instala, que vem do macro e, de alguma forma, chega à escola, que é esse micro dentro da sociedade. E quando eu digo não perder as crianças e os adolescentes de vista, eu estou falando nesse momento do cyberbullying, Sim. por exemplo. Quando não há essa supervisão, quando não há essa orientação, o que ocorre? Eles usam esse celular para pertencer, muitas vezes, àquele líder que está se configurando no sentido mais negativo das relações, aparecendo, surgindo de uma forma inadequada, afetando outros de forma repetitiva, de forma a deixar esse outro numa condição de intimidação. E, dessa forma, também consegue sorrisos, configurando ali uma plateia. E essa família, muitas vezes, alheia a tudo isso, porque tudo isso está acontecendo dentro de casa. E, lógico, isso reverbera diretamente na escola. A escola tem também uma responsabilidade nessas questões, no sentido de que esse celular está sendo usado para cunhos pedagógicos. Mas eu diria que essa conquista de ter os meninos entendendo qual é a real função desse aparelho, né, do que realmente ele pode fazer de positivo na vida deles, é algo que está o tempo inteiro permeando, ora a família, ora a escola. O que é que você pode nos falar em relação a isso? Perfeito. Pegando da contribuição de Gabi, Adriana, a gente tem uma situação no nosso país que é sempre muito característica, em que cabe naquele ditado que o carro vai à frente dos bois. Ou seja, nós temos uma velocidade de multiplicação dos celulares, que os celulares hoje eles substituíram no nosso país a quantidade de habitantes e a quantidade, por exemplo, de eletrodomésticos fundamentais. Hoje nós temos mais celulares do que um fogão em casa, do que uma geladeira, e isso traz o avanço de que está tendo um uso muito difundido, mas naturalmente a qualidade desse uso não está sendo questionada. E parece um tabu muito grande quando a gente fala de regulamentação das redes sociais, quando a gente entende erroneamente em sociedade regulamentação como proibição, Como censura, né? como censura, mas essa regulamentação vem a trazer justamente as leis e o entendimento que está sendo muito recente, através de casos mais recorrentes de cyberbullying e de violência através das redes, de que a internet não é terra sem lei. E nós precisamos avançar nisso para uma proteção geral enquanto sociedade e principalmente para os nossos jovens. Então, quando nós pensamos no cyberbullying, a gente tem um ponto muito interessante, Adriana, que eu me deparava, Ju, com algumas famílias recebendo, quando nós tínhamos literalmente a pesquisa de alguns casos que ecoavam, porque o que acontece? Os grupos escolares, os amiguinhos ali na escola, eles tendem a ser os amiguinhos que, por afinidade e interesse nas mesmas coisas, vão estar juntos nos jogos, vão estar juntos nas redes sociais. E eles vão ocultar privadamente em casa e legitimar em defesa conjunta um ao outro que aquilo esteja escuso do conhecimento da família. Então é sempre muito tendencioso que a escola tome conhecimento dessas situações antes da família. E quando eu convocava as famílias para conversar, depois de uma pesquisa muito refinada, era chocante a disparidade entre o comportamento natural daquele aluno e o que chegava até nós de como ele estava se comportando através da rede social. Justamente pelo falseamento da ideia que, atrás da rede social, eu estou blindado e ninguém irá descobrir o que eu faço. E quando a gente convocava as famílias, era surpreendente e naturalmente muito desagradável, mas ficava um semáforo vermelho de alerta
para a gente conscientizar que, e trazia, Gabi, lá no começo, quando a gente falava, eu não deixo ele sair, ele só fica em casa. Mas a falta de supervisão, a falta de acompanhamento direcionado desse uso trazia essa preocupação. Uma coisa muito interessante, Adriana, é que, muitas vezes, esse sujeito, essa criança e adolescente que é vítima do cyberbullying, ela tende a acabar sendo promulgadora também desse sofrimento. Ela acaba levando esse sofrimento adiante e contagiando outras pessoas com atitudes contraproducentes e não ficando somente na esfera de vítima e tornando-se também, infelizmente, algoz. É isso. A gente está conversando, né, e trazendo muito aquilo que a gente observa de negativo, né, da tecnologia. A tecnologia hoje também é fonte de avanços, né? A gente tem, Tomás em alguns momentos colocou que no nosso cotidiano é inegável, né, a facilidade que a tecnologia, seja através do celular, seja através do computador, traz para a gente, né? E agora a gente vem falando de cyberbullying, do uso do celular, de jogos, das redes sociais, e agora a gente tem, né, o boom da IA, né? A inteligência artificial, né? E como é que você vê, qual é a perspectiva do uso da IA, né, dentro da escola? Como é que você vê, positiva, negativamente? Que aspectos você poderia trazer sobre essa nova febre, né? Tudo hoje, né, se perpassa pela questão da IA. Exatamente. A IA é a bola do momento, não é? A tecnologia, como o Gabi dizia, a gente tende a pensar a tecnologia somente cibernética, não é eletrônica, mas o conceito de tecnologia ele é muito mais amplo. Por exemplo, o homem das cavernas, quando ele passa a polir uma pedra e se vestir, era tecnologia, ou seja, era o uso de ferramentas que facilitem o cotidiano. Então, quando a gente pensa o uso de tecnologia e dentro das famílias a gente percebe que ele pode estar trazendo mais prejuízos, já temos uma contradição de cara. Porque o sentido primário dele é trazer facilidade, otimização e benefícios. Contradição conceitual. Uma contradição conceitual, exatamente. Quando a gente pensa a IA, ela mais do que nunca ressignifica o que eu disse há instantes atrás, de que nós estamos com o carro na frente dos bois. Porque nós tivemos uma difusão muito grande de IAs, as crianças estão em contato com as IAs e nós não estamos tendo, por parte das grandes instituições governamentais, nenhuma regulamentação em tempo hábil e velocidade necessária para nos dar suporte enquanto escola e família de por onde seguir na utilização dessas IAs. Acaba que vai ficando, por exemplo, obsoleto ou muito retardado essa regulamentação e fique, por exemplo, como a Lei 15.100, que depois que todas as escolas tinham reformulado basicamente como seguiriam quanto ao uso do celular, veio uma lei que basicamente ventilou o que deveria ter sido feito. O que eu acredito que nós devemos caminhar muito francamente é de deixar claro às nossas crianças que, assim como o celular, a IA, ela é uma ferramenta, ela é um recurso, ela não substitui o ser humano em momento algum, né? Assim como nos anos 90 e 2000 se perguntou se os robôs iriam substituir o ser humano, não vem ao caso também para a IA, e o fato é que a IA deve nos auxiliar nas atividades mais operacionais, e que esse ganho de tempo das atividades operacionais que nos toma muito, venha a ser utilizado justamente para conectar-se às famílias. Então, basicamente, deveríamos ter um mantra que desconectar-se do celular para conectar-se novamente com as famílias. É muito interessante o quanto isso prova o quanto somos relacionais. Relação no sentido de todos esses âmbitos explorados hoje aqui, nesse momento. Como a tecnologia é um caminho sem volta. A tecnologia no sentido cibernético é muito necessário, muito importante, mas é necessário que seja totalmente alinhado ao composto emocional, relacional, afetivo entre as pessoas, no sentido de que afetamos e somos afetados. E que bom que seja priorizando o que há de mais positivo.
Perfeito. E aí, Adriano, eu queria fazer uma provocação muito positiva às famílias, que é a seguinte: enquanto profissionais, a gente ao longo do ano não cogita passar um ano inteiro trabalhando e não receber um elogio das nossas lideranças. A gente não cogita pensar, ora, será que eu não fiz nada certo? Será que aqui eu não fui mais propositivo? E eu quero trazer isso para as famílias pensar com as suas crianças. É possível, gente, que o nosso filho, a nossa filha, passe um ano inteiro e não receba um elogio das famílias? Eu quero falar de validação. Eu quero falar de acolhimento familiar, porque isso é o que muitas vezes vai preencher a lacuna da carência que nós falávamos anteriormente. Então, as crianças e os jovens, eles estão buscando suprir essas lacunas, essas carências, essas fraquezas emocionais lá fora, quando elas não sentem que tem um ambiente seguro em casa e pessoas que estão interessadas e cada vez mais curiosas, pesquisadoras desses sujeitos que estão em formação e da busca do seu lugar ao mundo. E aí, como criar, Tomás, uma cultura familiar, né, com a tecnologia? Né? Porque, apesar de todos os aspectos, né, negativos que a gente vem trazendo, chamando a atenção das famílias, das pessoas, do equilíbrio desse uso da tecnologia, né, de como usar de uma forma adequada todos esses instrumentos que hoje a gente tem em mão. Você bem trouxe no início da sua fala, né, que o veneno depende da dosagem que a gente usa, né? Ela pode ser remédio, pode ser veneno, dependendo da dosagem que a gente utiliza. Então, como criar uma cultura familiar com o uso da tecnologia, né? Que envolva esse uso da tecnologia de uma forma mais saudável? Ju, eu acho que a resposta dessa pergunta está bem distante daquele conceito da caverna de Platão. Ou seja, eu não posso sair daqui porque o perigo está lá fora. Eu tenho que conscientizar que o perigo está lá fora, o perigo existe, ele é real, ele é iminente, mas que nós temos ferramentas de prevenção ao perigo. Ou seja, eu não posso culpabilizar o celular e recolhê-lo simplesmente. Eu não posso criar uma definição que é incorreta, que a IA traz malefícios, e privar as crianças e os jovens da IA. Eu tenho que criar um ambiente em que eu seja a principal referência, o principal correspondente a essa expectativa, através de uma comunicação acolhedora, de uma comunicação que ela seja afetiva e que ela promulgue a utilização dessas ferramentas no melhor dos sentidos. A Gabi falava agora há pouco, a gente tem, por exemplo, a palma da mão, a facilidade de, com uma figurinha ali do álbum da Copa, pesquisar a história, por exemplo, de determinado país, de determinado jogador, de saber aquela contribuição. Então, o que os pais devem caminhar paralelos às suas famílias e nesse passo de desenvolvimento é incrementar o uso de tecnologia com espaços saudáveis em momentos de lazer que sejam propositivos e que tragam elucidação às famílias que nós estamos caminhando ao passo do que há de melhor no mundo com o uso dessas ferramentas que nos trazem benefícios e não estamos alheios ao mundo e tampouco ignorando o que está lá fora. Isso é possível, né, Tomás? Pensando que eu brinco que eu tenho o melhor dos dois mundos. Antes do uso do celular, né, que era aquela vivência da rua, das brincadeiras, dos jogos de rua, e hoje com a utilização da tecnologia, da IA. Então, assim, eu acredito que para os pais isso não seja difícil, porque ele tem o conhecimento do que era antes e do que vem após o uso. Então, assim, ele pode dar à criança a dimensão do que é isso, ele pode ensinar. Eu sei que, por exemplo, uma vez eu ouvi uma mãe dizendo assim para um filho, você não sabe como era bom antigamente. Eu falei para ela, ele não sabe mesmo, né? Porque ele não viveu essa época, mas você pode mostrar a ele, servir como modelo, como referência do que era viver naquela época. Acho que a gente traz assim um pouquinho, vamos dizer que somos uma caixinha de sabedoria, de conhecimento ali, e que a gente pode dar às crianças essa noção, essa consciência do que é esse uso saudável dentro desse contexto familiar.
Completamente. E que nem sempre é fácil, né, Tomás? Porque Mas é né, possível, é possível, né, mas é isso que eu estou dizendo. Às vezes a família, os pais acham que é difícil competir, né, com os personagens da IA, com os jogos, com as redes, né? E aí eles perdem a oportunidade de se constituírem como a grande referência. Para uma criança pequena, a grande referência, de fato, são as pessoas, porque são elas que cuidam, né? Você não tem um robô que cuida da criança. Você não tem um robô que acolhe na hora que ela cai, não tem um robô que coloca o joelho, nem é a rede social, nem é o que vão dizer, né? De fato, existe um ser humano, uma pessoa que cuida, que orienta. Então, você sai desse lugar, né? E muitas vezes você perde esse lugar de referência porque você acredita que não pode competir, né? Porque o adolescente, a criança maior já está voltada para essa tecnologia. É um processo, a gente tem que olhar o caminho, o percurso, né? É muito interessante, porque a gente acaba que fazendo uma retórica e visitando a questão do equilíbrio, né? Então, nós todos que fomos criados nesse mundo mais prático, nessas tecnologias Sim. De uma ordem concreta, quando eu olho e percebo que existem memórias muito positivas nisso, dentro da minha subjetividade, daquilo que me afetou positivamente, eu vou lá e ofereço para os meus filhos, para os meus netos. Eu brinco em casa, eu apresento sucata, eu troco, e depois ele quer ir para o tablet, e eu vou junto. E vou aprender com ele também. Perfeito. E conseguimos sair do espaço da casa e vamos ao parque. Assim como vamos ao cinema, para assistir aquele filme que eu olho e digo, bem, vi a sinopse, não é nada interessante, mas meu filho acha que é interessante. Vamos lá e vamos dialogar sobre. Então, tem muito a ver com equilibrar esses dois mundos, porque está por vir um terceiro, um quarto, e parece-me importante não se fechar no meu mundo. Eu acredito que vocês pavimentaram um caminho muito resolutivo aqui, e eu costumo dizer o seguinte: o desafio de uma vida é buscar o equilíbrio, ainda mais no que a gente presencia do nosso país, que em vários temas, a um determinado tempo, sempre está beirando os extremismos. Então, eu só consigo trazer, como o Gabi trazia no começo, eu posso ter propostas de intervenção, mas eu só consigo trazer o outro para o meu mundo quando eu conoto interesse no mundo dele. E quando a Adriana fala agora no começo, nesse exemplo do filme, eu não estou nem mais lembrando da sinopse, porque o meu enredo principal agora é o meu filho. E a IA, ela é geracional. Eu consigo utilizar a IA com a minha mãe, que foi uma mulher que não teve a oportunidade de estudar para ela, através de um áudio, pesquisar a receita de um bolo, e eu estou usando a IA, por exemplo, com a minha sobrinha, que está buscando pintar o cabelo, coloco uma foto dela e está perguntando, através da construção de um prompt, qual a cor que melhor se adequa. Ou seja, eu tenho que agregar sentido para o outro, mas, sobretudo, com ou sem IA, partindo de mim, essencialmente, tenho que ser o maior interessado, e um pesquisador ambicioso, principalmente nas nossas crianças e nos nossos jovens. Isso, Tomás. A gente quer agradecer, né? A conversa foi ótima, assim, bate-papo gostoso mesmo. Acho que bem esclarecedor, reflexivo, né? Então, muito obrigada pela parceria, né? A Bernoulli dentro da EIA e com a EIA, e trazendo, assim, essa conversa com café e afeto mesmo, né? Obrigada. Obrigado vocês, meninas. Eu tenho um carinho enorme pelo EIA, uma escola muito propositiva que sempre propõe momentos muito enriquecedores. Quero me colocar representando o Bernoulli Sistema de Ensino, sempre à disposição, junto aos nossos alunos e às nossas famílias, para que a gente esteja cada vez mais unidos, porque afinal juntos somos mais fortes. Isso. Com certeza. Obrigada, Tomás. Bom, para você que acompanhou a gente, essa conversa com o Tomás, né, que foi super gostosa, curte a gente lá no canal do YouTube, coloca lá suas reflexões, os temas que você gostaria que a gente conversasse aqui, que trouxesse para essa mesa, para um novo diálogo. Segue a gente no Instagram, tem alguns episódios lá que a gente vai soltando, palestras, enfim.
E aí, curte, segue e vamos conversar um pouquinho mais sobre outros temas, né, que você tem interesse, frustrações, limites, enfim, esses temas que permeiam o cotidiano escolar e faz parte do contexto da família. Até a próxima!